Shalom, amados irmãos. Queridos, hoje eu vou tratar de um assunto que é corriqueiro entre nós, mas que muitos ainda não têm acesso, né? A maioria das igrejas, né, chamadas evangélicas e também as católicas, todas com as suas vertentes, não acreditam na possibilidade da santificação. A Igreja Católica, por exemplo, pede aí uma série de sinais para que o indivíduo seja identificado como santo. A Igreja Evangélica não acredita na santidade, biblicamente falando, que é aquela onde o indivíduo tem a perfeição da estatura de Cristo. Para eles é impossível ser igual a Jesus, alcançar a sua estatura. E hoje eu estou aqui para falar com os irmãos o que a palavra diz a esse respeito. Será que é impossível ser santo? Será que é impossível ser perfeito? Será que é impossível alcançar a estatura de Cristo? Então, fique atento. Nós vamos adentrar esse assunto, que ele é extremamente importante, ok? A possibilidade da santidade é real. Abram as suas Bíblias comigo em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Diz assim: E ele mesmo, né, Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu. O que isso significa? Que é um dom vindo de Deus. O dom ministerial é vindo de Deus. Ele não é galgado por tempo de igreja, por formação teológica, não é determinado por imposição de mãos de qualquer pessoa, né, de um líder, etc, etc. Ele vem de Deus, é uma escolha divina. Então Deus escolhe e capacita os indivíduos a quem ele dá este dom. Mas qual é a finalidade? Ele dá esses dons aqui para que o indivíduo seja um encostado, para que o indivíduo seja uma pessoa inútil, um cara que compareça 2 ou 3 vezes por semana e fique ali 1 ou 2 horas e pregue por 30 ou 40 minutos e suma da vida das pessoas? Não. Ok? Esse modelo de igreja que nós vemos hoje, predominante, não é bíblico. O modelo bíblico é aquela onde o indivíduo, chamado discípulo, ele acompanha o seu discipulador para que não só aprenda a doutrina, mas também saiba como deve se comportar alguém que tem a doutrina, alguém que obedece a palavra de Deus. Diferente do que nós vemos hoje em dia, certo? Então esses líderes aí não são de Deus. Se tiver algum de Deus dentre eles, o cara está totalmente mal informado e precisa ser atualizado aí, para que ele tenha uma noção de como funciona verdadeiramente no reino, tá certo? Então o Senhor deu esses dons ministeriais aos homens que ele escolheu, os quais não são escolha de outros homens, os quais não alcançam esta posição, seja um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, ou um mestre, por intermédio de nomeação humana, escolha humana, imposição de mão de algum líder que se considere espiritual, muito menos por tempo de igreja, formação teológica ou a quantidade de oferta ou dízimo que ele dê como contribuição na instituição religiosa onde ele se encontra, tá? Isso aqui é um dom dado por Deus aos homens com um propósito específico. Então tem um porquê, certo? Então vamos lá. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que ele queria com isso, dando esses dons ministeriais? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Querendo, olha que interessante, ele deu esses dons ministeriais, certo? Para homens que ele escolheu, querendo o aperfeiçoamento, o preparo, a formação dos santos, ou seja, aqueles que estavam se convertendo, para a obra do ministério, para capacitá-los, formá-los, torná-los aptos, né, para trabalhar ou exercer o ministério. Singular. Então não existem ministérios. Nem ministério de fulano de tal, de ciclano, igreja A, B, C, cada uma com o seu nome. Não. Existe uma única igreja e o ministério é o de Cristo. Então existe um ministério. Dons ministeriais não tem nada a ver com ministério. Ministério é aquilo que é regido por um ministro. Esse ministro foi Cristo, o ministro do Evangelho
de Deus, da palavra de Deus. E nós estamos neste ministério, o de Cristo. Não estamos na Assembleia, no Universal, nós não estamos na Igreja da Graça, Batista, Presbiteriana, nós não temos nada a ver com essas instituições religiosas, até porque elas distorcem toda a doutrina. Dentre si já existem visões aí diferenciadas, cada um tende para uma viés ideológica, e nós não temos nada a ver nem com as instituições, muito menos com as suas crenças variadas, suas múltiplas interpretações, visões, etc. Nós estamos no ministério que os apóstolos estavam, que era o de Cristo. No ministério que estavam os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres daquela época. O ministério de Cristo. Então nós trabalhamos, nós trabalhamos para formar, aperfeiçoar os santos, tornando-os aptos para exercer o ministério ou trabalhar, obrar o ministério de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo ele é edificado a priori, não em quantidade de pessoas, mas em formação dos indivíduos que adentraram a fé e foram batizados. Então, qual o propósito pelo qual o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O que ele queria, o que ele tinha em vista, qual era a pretensão dele? Ele queria o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, torná-los aptos para trabalhar no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Logo, o corpo de Cristo, a priori, não é edificado em quantidade de pessoas, mas sim em preparo, formação, aperfeiçoamento de pessoas. E no que consiste esse aperfeiçoamento? Vejamos, versículo de número 13. Até que, então, este aperfeiçoamento do versículo 12, ele tem como propósito levar o indivíduo a uma determinada estatura. Então, até que pressupõe um espaço de tempo, não é para sempre. Como nós vemos aí, a pessoa entra na igreja, passa a vida dela inteirinha lá e não aprende a manusear a Bíblia, não tem conhecimento bíblico aprofundado, vive de superstições, vive de uma fé superficial, não tem fé na vida prática, não tem conhecimento bíblico ao ponto de se tornar capaz de formar outras pessoas ou de sair por aí pregando o evangelho, não se torna apta a trabalhar no ministério, não faz nem ideia real do que é um ministério, como nós temos aqui explicado biblicamente falando. Enfim, então o propósito pelo qual esses indivíduos são levantados é porque o Senhor queria o aperfeiçoamento, o preparo dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a formação dos novos convertidos, torná-los capazes de trabalhar, de fazer a obra de Deus. Mas não é para sempre esse período de aperfeiçoamento. É lógico que depende individualmente da dedicação de cada um, certo? Depende individualmente da dedicação de cada um, mas é por um tempo determinado, não é para sempre. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a finalidade, ela tem um tempo determinado, isso depende de cada um, certo? Só que o propósito, o até diz respeito a alcançar um objetivo. Qual é o objetivo aqui? Então, os líderes, esses que receberam os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, pregam formando os novos convertidos, tornando-os aptos para trabalhar no ministério, certo? Edificando dessa forma o corpo de Cristo, que é a igreja. E este processo de aperfeiçoamento, ele tem como finalidade alcançada a formação do indivíduo nesta estatura. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, ter a mesma fé, e ao conhecimento do Filho de Deus. Então nós temos que ter a mesma fé e o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Aqui diz respeito ao Messias. Tá? Então, esse tempo determinado, ele consiste em seu término a estatura do indivíduo. Que ele alcance a mesma fé, tenha a mesma fé, unidade de fé, não é uma fé diferente, mas é a mesma fé. Esses que estão aí fora, essas inúmeras igrejas que eu citei, cada um deles tem uma fé diferente do outro. Tanto para com Deus, como para quem é Deus e o Messias e o Espírito,
como também para as suas interpretações pessoais das Escrituras. Então bagunça a mente de todo mundo. Por isso que nós pregamos como está escrito e seguimos no ministério de Cristo. Nós não somos de um ministério distinto. Nós somos do ministério de Cristo, como os apóstolos. Então, a pregação que nós trazemos aqui, ela tem como objetivo levar o indivíduo a ter a unidade de fé e o conhecimento do Filho de Deus. Crer como Cristo, tendo o mesmo conhecimento que ele, e a sua estatura, a varão perfeito, completo, maduro, formado, à medida, olha a medida qual é, da estatura completa de Cristo. Então é possível sim o indivíduo alcançar, para poder pregar o evangelho, para poder obrar no ministério, executar o ministério, ter a estatura de Cristo. Se o indivíduo não tem a mesma fé, nem o conhecimento, muito menos se tornou perfeito, maduro, formado, completo, à medida da estatura completa de Cristo, ele não pode trabalhar, não pode fazer a obra de Deus. Agora é óbvio, muitos vão falar: nossa, mas o senhor já alcançou por acaso a estatura de Cristo? O senhor por acaso crê como ele? O senhor tem o conhecimento dele? O senhor tem a fé dele? O senhor tem a santidade dele? Tenho. É possível. Ah, mas é muita prepotência, é muita soberba, é muita vaidade. Não. Com toda sinceridade, quem tem o conhecimento sabe como se portar, porque o servo não é maior que o seu senhor, nem o discípulo maior que o seu mestre. Mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Todo aquele que foi formado, preparado, é como o seu mestre. Então, a medida daquilo que os que me ouvem praticam, eles já estão na perfeição de Cristo à medida que eles receberam. E dia após dia, ouvindo e pondo em prática, eles conseguem em si ter mais um pouquinho, mas à medida do que receberam, eles têm permanecido, e isso os torna perfeitos e salvos, porque já têm em si, até o que ouviram, a estatura completa de Cristo. Certo? Então o objetivo pelo qual o Senhor constituiu os homens com dons ministeriais para liderarem a igreja é formar os santos novos convertidos, tornando-os aptos, capazes de exercer o ministério de Cristo, edificando dessa maneira, com a formação dos indivíduos, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, certo? Levando-os à unidade e ao mesmo conhecimento do Senhor, a varão perfeito, à medida da estatura completa deles? Não, de Cristo. Para quê? Versículo 14. Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, como eles são, levados em roda por todo o vento de doutrina. Nós não somos levados em roda por todo o vento de doutrina. O conhecimento que o Senhor nos deu gera um filtro. E esse filtro nos dá a capacidade de, ao ouvirmos, discernirmos se o que está sendo dito vem de Deus ou não, se o embasamento bíblico que eles estão utilizando tem fundamento e é daquela maneira que se interpreta, que se entende. Nos dá a capacidade de falar: isso não é de Deus, isso é de Deus. Nós temos essa capacidade porque nós não somos negligentes. Os negligentes não compreendem esses mistérios, mas nós não. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente ou induzem ao erro. Eles não conseguem nos enganar com suas fraudes, eles não conseguem nos induzir ao erro, porque nós temos a mente de Cristo, por conta da revelação que nós temos. E aqui não tem distorção, aqui a palavra que se renova a cada manhã não diz respeito a interpretações distintas do mesmo texto, mas sim que todo dia o Senhor nos revela algo novo dentro das Escrituras. E esse algo novo não vai sofrer alteração com o tempo, não é adaptável às situações. É do mesmo jeito para sempre. Então a renovação diária da palavra diz respeito
a interpretação correta daquilo que ainda não havíamos lido ou entendido, e não que aquilo que já tínhamos lido, entendido e pregado sofra alteração semântica no seu sentido e possa ser aplicado de outra forma. Isso é heresia. Isso é heresia. Quando um pregador traz a sua interpretação do texto e essa interpretação ela é aberta, né, aberta à discussão no que diz respeito a outros terem uma visão distinta daquela interpretação, ou todos estão errados em referência a ele, ou ele e os outros estão todos errados em referência ao que realmente está sendo revelado ali. Ou seja, eles não têm a revelação. Então você tem que tomar cuidado. Porque a interpretação de cada versículo tem que ser a mesma. Todos têm que pregar a mesma coisa, ter unidade de fé e de conhecimento. A partir do momento que eu conheço o versículo com uma interpretação diferente, é heresia. Porque todos têm que interpretar aquele versículo da mesma forma. Ah, mas tem igrejas que todos pregam aquele versículo do mesmo jeito. Pode ser que preguem certo, ou pode ser que preguem errado. Porque as faculdades teológicas elas formam as pessoas no erro. Doutrina da Trindade, nascimento virginal, o nome, tudo está errado. Quem pediu o filho de Abraão em sacrifício, eles nem sabem, pensam que foi Deus. Quem estava no Monte Sinai no meio das trevas falando com Moisés lá, eles pensam que era Deus. E nós sabemos quem era. E eles não têm entendimento para isso. E assim segue a escola teológica do sistema religioso. Bom, por estes versículos que nós acabamos de ler aqui em Efésios 4, a partir do versículo 11, né, mais especificamente do 11 ao 14, facilmente se compreende que é possível sim alcançar a estatura de Cristo, ser perfeito, completo como Ele. Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não é um terço, não é um meio, não é 10%, é 100%, estatura completa, plena, absoluta, a estatura do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Vejamos. Olha o que diz. Porque os que dantes conheceu, aqui diz respeito a Deus, tá? Os que dantes conheceu também, como ele fez com o Filho, os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho. A imagem aqui diz respeito à réplica. Quem olhar para você vê Jesus, vê Yeshua. As pessoas quando olham para você, quem que elas veem? Elas desconhecem quem você era por conta da conversão, não vendo mais você por conta do seu comportamento como eles viam, no erro, no pecado, na falha, querendo te conhecer de novo, querendo te conhecer como agora você se tornou, querendo saber quem é mais essa nova criatura que está diante delas, ainda que com a mesma feição daquela com quem elas conviveram durante tanto tempo, mas agora se apresentando comportamentalmente totalmente diferente, ou ainda elas te veem como antes, com uns pontos de crença tal que acabam caindo em contradição em referência ao seu comportamento. Como elas te enxergam? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Não é para ter a imagem de Edir Macedo, Abílio Santana, Silas Malafaia. Não, é para ter a imagem de Yeshua, certo? A fim de que ele, Yeshua, seja o primogênito ou primeiro gerado entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Tornou santos. E aos que justificou, a estes também glorificou. É bom que se entenda isso. Certo? E os chamados ou predestinados aqui não diz respeito de maneira nenhuma, né, a doutrina de João Calvino da predestinação, que é muito aplicada dentro de algumas batistas e presbiterianas. Não. Aqui predestinação está por meio da sua fé
adotar a vida de Cristo. Então, em Cristo, como membro do corpo dele, que foi o enviado, predestinado por Deus, você entra no processo de predestinação como membro do corpo, compondo a igreja. Podendo, com seu comportamento, se desmembrar, ser amputado do corpo e perder a sua salvação. Então tome cuidado com essas doutrinas de uma vez salvo, salvo para sempre, que elas são demoníacas. Você tem que lutar para ser salvo. Nós estamos numa campanha onde quem irá nos eleger para ter perto de si é Deus. Então nós estamos numa campanha onde estamos aqui lutando em obediência ao Evangelho para provar a Deus que somos elegíveis por Ele, que são os pensamentos e as intenções do nosso coração, olhando para as nossas obras todos os dias, e que somos dignos da morada que há de vir, novos céus e nova terra. Então tomem cuidado com essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, porque ela é demoníaca, baseada em versículos isolados, sem ter uma análise ampla de todo o material bíblico que temos em mãos. Então tomem cuidado. Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2. Prestem atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então, olha o que Paulo está pedindo aqui. Ele está rogando pela compaixão que Deus teve da igreja, que os mesmos membros dessa igreja apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então você pode se tornar santo em vida desde que você se sacrifique a isso. Um sacrifício onde você apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto de quem raciocina, de quem pensa, de quem tem inteligência, entendimento. Versículo 2. E não vos conformeis ou modeleis ou vos espelheis ou vos tornais como, vivais como, né? Então, não vos conformeis, não vivais em conformidade com este mundo, mas transformai-vos, não é transformai-o, porque o mundo é do diabo, ele não vai sofrer alteração. Só o Senhor pode fazer essa obra. Então, ele pede o quê? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, modele o seu comportamento ao entendimento que você recebeu. Agora, se o indivíduo recebe o entendimento, aonde o pregador, o líder, lhe ensina que é impossível ser santo, que é impossível ser perfeito, que é impossível igual Jesus, você acha que um cara desse vai ser salvo? Tirou o cara do propósito de Deus, que é alcançar a estatura do seu filho. Está tirando dele toda a crença nisso. Está conformando ele à ideia de que será salvo vivendo do jeito que está vivendo, sem ter alcançado a estatura de Cristo. Que nós vimos ali em Efésios 4, do 11 ao 14, que é possível que inclusive o Senhor deu esses dons ministeriais, né, aos indivíduos, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, justamente para aperfeiçoar, levar esses indivíduos à estatura completa de Cristo. Aí de repente chega esses caras e não tem essa capacidade, você não vê a igreja alcançando essa perfeição, não vê a igreja espelhando Jesus, tem alguma coisa de errado. Porque nós temos que ser reflexo dele. Se não somos, é porque aquele que nos ensina não é levantado por Deus. É simples assim. É simples assim. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para o quê? Para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Agora, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ah, é que eu seja rico, é que eu vá para os Estados Unidos, é que eu realize meu sonho, que eu case. Não. A vontade de Deus não tem nada a ver com a sua. Ele pode até te dar a capacidade de que você realize a sua vontade. Mas veja bem, desde que essa esteja dentro do plano dele. Do contrário, é você, seu esforço e o diabo te ajudando. Mas a vontade de Deus para a sua vida, ela é exclusiva e é universal. Ela não é individual, mas ela abrange todos os crentes. A vontade de Deus para os crentes é a mesma. E eu vou te mostrar agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vejamos. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus?
a vossa santificação. 2 pontos. Ele vai dar a definição do que é a santificação, no que ela consiste. Que vos abstenhais da prostituição, na verdade aqui é de todo tipo de imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador, não é de todas estas coisas, mas de todos estes, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para o quê? Para a santificação. Portanto, quem despreza isto que é a doutrina da santificação, que é a vontade de Deus, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, por intermédio destes textos, nós ganhamos um entendimento amplo de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Esta que os pregadores de cima do púlpito dizem que é possível de que se alcance a santidade, a perfeição, a estatura de Cristo. Eles falam que é impossível ser justo. Só que o Senhor é justo e justificador. E agora? Se Ele é justo e justificador dos que creem, o que acontece com o indivíduo quando ele crê? Ele é justificado, ele é feito justo. Mas eles dizem que é impossível, baseados em versículos isolados, por uma interpretação, olha só, baseados em versículos isolados, dando margem, né? Dando ênfase ou depositando crença em nenhuma interpretação distorcida do que realmente as Escrituras dizem a esse respeito. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que temos ouvido e de quem temos aprendido. Tomem cuidado, certo? Tomem cuidado. Leiamos mais uma vez. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora ele vai dar a definição da vontade de Deus, que é a nossa santificação. No que consiste a santificação? Que nos abstenhemos de toda a imoralidade sexual. Que cada um de nós saiba possuir o nosso corpo, não é? O nosso vaso em santificação e honra. Não na paixão de concupiscência, de desejos carnais, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todos estes irmãos, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, para continuar na prática do pecado, mas para o quê? Para a santificação. Portanto, quem despreza isto que a doutrina da santificação, da vontade de Deus, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Tomem cuidado com o que vocês têm ouvido e no que vocês têm depositado fé, meus amados. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Olha o que Pedro ensina a esse respeito. 1 Pedro 1,14. Olha o que ele diz. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, né, ou em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, está no imperativo, sede. Não é tentem, se possível, não. Sede é uma ordem. Está no imperativo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é numa área ou outra, em toda a nossa maneira de viver. No falar, no portar, no vestir, no agir, no reagir, pensamentos, palavras, sentimentos, tudo. Em toda a nossa maneira de viver. Certo? As pessoas têm que olhar e ver em nós o reflexo de Cristo. A imagem dele. 16. Porquanto, escrito está, sede santo porque eu sou santo. Espera aí, sede mais uma vez, imperativo. Então é possível ser santo? Obviamente, senão não estaria escrito isso aqui. Mas na minha igreja o pastor falou, larga esse pastor, irmão. Larga essa doutrina aí. Ah, mas não é bem assim também. Isso aí é interpretativo. Não, irmão, não é interpretativo, isso aqui é literal. Isso aqui não dá margem à interpretação. É para você acreditar no que está escrito aqui, ó. É literal. Tomem cuidado. Tomem cuidado com aquilo que vocês têm ouvido. Vamos ler mais uma vez? 1 Pedro 1,14.
como filhos obedientes. Então o desobediente nunca vai ter esse entendimento. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, ou seja, não continuem se portando como antes vocês se portavam quando vocês não tinham entendimento, quando vocês eram ignorantes. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, olha que interessante, santos, em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. Olha o que Pedro ainda fala. 1 Pedro 4, a partir do versículo 1. Ora, pois, olha o que diz aí. Ora, pois, já que Cristo, o Messias, padeceu por nós na carne, morreu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que pensamento? Que aquele que padeceu na carne, aquele que morreu na carne, já cessou do pecado. Quando é que o cara para de pecar? Quando ele morre na carne. Quando é que nós morremos na carne? Vamos dar um tempinho aqui. Vem comigo para Romanos capítulo de número 6. Vamos ler um pouquinho antes aqui. Olha o versículo 7, mas vamos ler um pouquinho antes aqui. Ó. A partir do 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha que interessante. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Lembra o que Pedro falou? Que aquele que nós temos que, como ele, morrer para a vida que nós tínhamos. Não é isso? Olha. Olha aqui, ó. 1 Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento. 2 pontos. Que aquele que morreu na carne já cessou do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, ó, versículo 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado. Só que a igreja hoje ela é viva para o pecado. E eles falam que é impossível deixar de pecar, é impossível ser santo. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yeshua, o Messias, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, 2 pontos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, a fim de que não sejamos mais escravos do pecado. Porque aquele que está morto para o quê? Para o pecado, está justificado do pecado. Então o cara que continua na prática do pecado, ele não está justificado. O sacrifício de Cristo não foi validado sobre a sua vida. O batismo dele não teve serventia nenhuma, porque ele não foi sepultado no batismo para aquilo que ele era. Ele não morreu para aquilo que ele era. Ele não deixou de ser aquilo que ele era. Ele continua ainda sendo. Só que queremos se justificar num batismo e numa falsa esperança de que, mesmo vivendo escravo do pecado, ele está salvo. Isso é uma ilusão. 1 Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que morreu na carne já cessou do pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, enquanto você está nesse corpo, não na prática do pecado que está na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, não vivam mais segundo os desejos que regem a natureza humana pecaminosa, mas segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Lembra? 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa, o quê? A vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Que é o que nós temos lido em 1 Pedro 4:2. Para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências e os desejos que regem a natureza humana, mas segundo a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Porque é bastante, ou foi o suficiente, que no tempo passado da vida, né, antes de termos recebido entendimento, quando éramos ignorantes, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento
e de dissolução, blasfemando de vós, falando mal de vós. Eles não se conformam em que nós sejamos e nos declaremos santos, justamente porque não vivemos mais como eles têm vivido. 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar quem? Os vivos e os mortos. Ok? Agora olha que interessante. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto, não foi revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, o que o cara tem que fazer? Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então tem que santificar como ele. Olha que interessante. Qualquer que pratica o pecado, né? Aqui está comete, mas vou colocar numa outra versão aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver na atualizada. Aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Então, quem pratica o pecado transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a lei é o que define o que é pecado. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, se ele se manifestou para tirar os pecados, se ele tirou o seu pecado, não existe mais pecado em você, porque nele também não. E nós temos que ser como ele. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha só, o cara não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando, que pratica o pecado, não o viu nem o conheceu. 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Então, um indivíduo que não pratica a justiça, que não vive na justiça, esse cara não é justo, ele é um engano, é um engodo, é uma farsa, principalmente os que de cima do púlpito declaram que é impossível ser justo, que é impossível ser santo, etc, etc. Mas aqui nós vemos o quê? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede ou pertence a quem? Ao diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? 2 pontos. Para destruir as obras do diabo. Tirar de você o comportamento pecaminoso. Aquilo que te equipara a Satanás ou que te coloca sendo como alguém procedente dele ou alguém sobre quem ele exerça poder ou paternidade. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra de Deus. Ora, esse não pode mais viver pecando, praticando o pecado. Porque ele é o quê? Nascido de Deus. Então, o nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não continua na prática do pecado. Porque a divina semente, que é a sua palavra, está no indivíduo. Dominou ele. O verbo se fez carne nele. Ele não vive mais como vivem os outros que não têm conhecimento de Deus. Ele vive de uma outra maneira. Ele tem uma outra postura. Ele é diferente. Ele tem a estatura de Cristo. Os desejos pecaminosos não exercem mais poder sobre ele. Logo, o que nós temos visto aí fora é uma farsa. É um engodo. O evangelho que está aí fora não muda ninguém. O evangelho que está aí fora não santifica absolutamente ninguém. Em 1 João, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 17. Faz tempo que eu não leio esse versículo. Olha que interessante isso. Pô, na versão revista e corrigida. Olha o que diz. Nisto é perfeita a caridade ou aperfeiçoado o amor para conosco, para que no dia do juízo, no dia que devemos prestar conta daquilo que fizemos por meio do nosso corpo, tenhamos o quê? Confiança, certeza de salvação. Por quê? Porque de explicação, qual ele é, como ele é, somos nós também neste mundo. Então o indivíduo que tem convicção, certeza da sua salvação, é aquele que, como o Senhor é ele neste mundo. Ou seja, o Senhor está no céu em santidade, o cara está na terra em santidade. Eles são um.
Cristo não se tornou mais santo por ter ido ao céu. Ele já era santo aqui. O que isso significa? Que nós, durante a nossa caminhada, temos que alcançar a estatura de Cristo aqui. Para que sejamos o quê? Promovidos para o lugar onde Ele está. Só isso. 18. No amor não há temor. O cara não se sente condenado, não tem medo de ser condenado. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo de ser sentenciado, de ser condenado. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Porque o cara não pratica a palavra. O cara se sente condenado. O apóstolo Paulo, deixa eu só encontrar aqui, se eu não me engano, acho que é Romanos 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é Romanos 10. Paulo fala que o que ama deixa eu só achar aqui, meus amados. Paulo fala que aquele que ama achar aqui, queridos, que Paulo fala que o que ama pratica os mandamentos. Ele fala que quem ama cumpre a lei. Vocês lembram desse texto? Deixa eu ver aqui. Me deu um branco. Agora é um versículo que eu tanto utilizo. E me deu um branco aqui. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Só um momentinho, tá? Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Quero achar esse versículo que ele é muito importante, né? Ele diz que o que ama cumpriu a lei. Quem ama, o cara pratica os mandamentos, né? O cara não vive dissolutamente, o cara não vive desorientado, perdido. Como muitos aí têm vivido, não é verdade? Só um instante, tá? Eu quero achar esse versículo para vocês entenderem a importância dele. Alguns irmãos aí, é que tem umas forças das trevas que agem, que às vezes fazem a gente esquecer um pouco das coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora que estamos lendo a palavra, né? Porque às vezes o material de importância nos é roubado aí pelos espíritos. Rapaz, está na ponta da língua e eu não consigo achar. Acho que eu já achei aqui, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Isso mesmo. Romanos capítulo 13. Romanos 13, 10. Romanos 13, a partir do versículo 8.
Nossa, meu Deus, eu li 12 e não tinha lido esse. Então vamos lá. O que diz aí? O que diz aí? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então o cara que ama, ele obedece à lei. Ele não vai ser condenado diante do tribunal de Deus. Por quê? Porque não terá lei que o condene. Porque ele foi justificado da transgressão do outrora e hoje viveu como justo, ou seja, um justo é o praticante da lei, que são termos legais bíblicos que muitos não entendem, e Paulo fala como advogado. Então o justo ele não vai ser condenado diante do tribunal. Por quê? Quem ama aos outros cumpriu a lei. Não é cumpriu de ter praticado a lei. Ele pratica a lei. Ele é um praticante de cumprir, de fazer o que a lei ordena. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento, a prática da lei é o amor. Então, quem ama, pratica a lei. Quem ama, o santo, o obediente, é aquele que pratica a lei. Porque o pecado, o que é o pecado? Olha, 1 João 3, versículo 4, vou colocar na versão atualizada para vocês entenderem, mas está na NVI, King James, todos trazem a mesma forma. Ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o cara que ama, ele pratica a lei. Ele não é um transgressor dela, ele não é um pecador. Entenderam, meus amados? Ele é um santo, ele é um justo. Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Compartilhem com mais pessoas possível nas suas redes sociais. Coloquem esses temas aí destacados no seu WhatsApp, Instagram e todo outro tipo de página que você tenha, meio pelo qual você se comunica com o seu irmão. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Yeshua. Shalom.